Quando o assunto é origem da vida, a primeira coisa que nós temos que saber é a diferença entre essas duas teorias, a da biogênese e da abiogênese. Então, bora lá! Gênese é criação, bio é vida. Portanto, se vocês quebrarem a nossa queridíssima palavra, gênese a partir da vida. Que é isso? É o que todo mundo sabe. Uma vida, ela pode ser gerada a partir de uma vida pré-existente por meio da reprodução. Isso é biogênese. Então a gente se reproduz por biogênese, os sapos aparecem por biogênese, os jumentos aparecem por biogênese. Todo mundo sabe disso. Agora, quando nós falamos em abiogênese, olha que bizarro, quebra palavras. A gênese a partir do abio. O que é o abio? É o não vivo. É aquela teoria que fala que a vida pode ser gerada a partir da matéria inanimada, espontaneamente, por isso o conceito de geração espontânea, graças a um princípio ativo que operaria na matéria inanimada. Exemplos dessa teoria: larvas de moscas aparecem na carne graças ao princípio ativo de maneira espontânea. Ou micróbios aparecem em caldos nutritivos de maneira espontânea graças ao princípio ativo. E já vou avisando, para a biogênese acontecer, tem que ter ar. Ao longo da história, o ar é um pré-requisito necessário para que a geração espontânea ocorra. E durante mais de 2000 anos na história da humanidade, essas duas teorias eram consideradas corretas, ou seja, a galera acreditava em ambas. Mas aí lá pelo século 16, 17, com o avanço dos estudos sobre os seres vivos, alguns exemplos de surgimento de seres vivos que eram explicados pela queridíssima abiogênese começaram a ser questionados, e ela deixou de ser assim tão querida, como por exemplo Francesco Redi, que em 1668 colocou pedaços de carne num frasco. Se sabia que quando o frasco ficava aberto dava larvas, e ele, estudando, descobriu que as mosquinhas colocavam ovos na carne e que os ovos se desenvolviam em larvas, e que o surgimento das larvas não era devido à abiogênese, sim à reprodução das moscas, ou seja, biogênese. Então o que ele fez? Ele tapou totalmente um frasco que tinha carne, e quando o frasco estava tapado, não tinha como as moscas entrarem. Resultado, não tinha abiogênese. Por quê? Porque não surgiam as larvas. Porém, os abiogenistas falavam que quando tu tapava hermeticamente o frasco, também não entrava o famoso ar, e aí não tinha como o princípio ativo operar. Então o que o Redi fez? Ele pegou um segundo frasco e colocou uma tela, uma gaze, que permitia que o ar entrasse, mas não permitia que a mosca entrasse. Resultado, não tinha larvas nesse frasco que tinha ar entrando, ou seja, mesmo com ar entrando, não havia abiogênese. E aí o Redi mostrou que não havia a geração de larvas de moscas por abiogênese nesse caso. Inclusive ele mostrou que as moscas colocavam ovos na gaze porque provavelmente sentiam o odor da carne, que era um substrato que elas estavam acostumadas, adaptadas a colocarem seus ovos. Porém, na mesma década de 1668, foi inventado o microscópio. E décadas depois, foi se descobrindo, por exemplo, que os micróbios podem surgir com muita facilidade em caldos nutritivos. E aí começou uma grande polêmica de qual seria a origem desses micróbios. E duas teorias principais eram debatidas. A primeira, que os micróbios surgiriam por abiogênese, geração espontânea, que nem eu acabei de falar. E a segunda, dizendo que os micróbios viriam do ar. Por exemplo, tinha um famoso experimento do século seguinte ao do Redi, em que você aquecia o caldo nutritivo, que matava todos os micróbios, e imediatamente fechava ele hermeticamente. Porque daí não teria como os micróbios entrarem pelo ar. E nessas condições não havia proliferação de micro-organismos, não havia, portanto, a abiogênese. Mas os abiogenistas falavam que não havia abiogênese nesse caso porque o tampamento não havia abiogênese porque o tampamento hermético desse frasco impediria que novamente o ar entrasse e o princípio ativo operasse. Então, Louis Pasteur, no século seguinte, no 19, em 1862, fez um famoso experimento que derrubou a abiogênese. Que experimento foi esse? Olha só, ele pegou um caldo nutritivo, número 1, aqueceu para matar todos os micróbios, e imediatamente após o aquecimento colocou esse bocal diferente, que lembra muito o pescoço de uma ave, o cisne, então foi chamado de o pescoço de cisne. E aí, enquanto o frasco estava com o pescoço de cisne, não apareciam micróbios, mesmo que o pescoço de cisne permitisse que o ar entrasse. E aí o Pasteur questionou:
Olha só, abiogenistas, se está entrando ar aqui nesse caldo nutritivo, por que não está acontecendo a abiogênese? Agora o pré-requisito para o princípio ativo a ocorrer está aqui e ainda assim não estão rolando os micróbios aqui. Cadê a abiogênese nesse caso? E os abiogenistas não sabiam explicar. E o Red explicou, os micróbios eles vêm pelo ar, mas esse bucal pescoço de cisne impede, porque ele já sabia, porque ele era malandragem das vidrarias, ele já sabia que esse bucal impede que os micróbios cheguem até aqui, porque os micróbios se grudam na parede interna do pescoço de cisne. Quando o Pasteur tirava o pescoço de cisne, inclusive, era só passar uns dias que, pá, já apareciam os micróbios. Portanto, dessa maneira, Pasteur mostrou categoricamente que não há abiogênese no exemplo da proliferação dos micróbios, e a partir daí o último exemplo de abiogênese que ainda se acreditava que era o da proliferação de micróbios em caldos nutritivos foi derrubado, e Pasteur e seu experimento então derrubaram a abiogênese definitivamente, e isso é o que mais cai em questões desse assunto. Transcorreram-se as décadas e começou-se no tema da origem da vida a debater uma outra coisa, que era o quê? Qual seria a origem, como os primeiros seres vivos teriam se originado no nosso planeta? Uma teoria chamada da panspermia cósmica fala que eles teriam surgido do espaço, vindo através de meteoritos. Mas a mais aceita pela biologia não é essa. É a teoria da evolução química, proposta por Oparin e Aldani em 1920, e que fala que a origem do primeiro ser vivo foi uma evolução das moléculas que existiam no nosso planeta, que culminaram no surgimento do primeiro ser vivo. Então, primeira coisa, essa evolução, segundo a teoria, foi em 4 etapas. As substâncias inorgânicas da Terra primitiva teriam se transformado em substâncias orgânicas, estas, por sua vez, teriam se transformado em partículas chamadas protobiontes, os famosos coacervados, e esses protobiontes teriam evoluído até o primeiro ser vivo, tá bom? Mas para a gente continuar estudando isso aqui, é muito importante ter uma noção de tempo geológico. Segundo os cientistas de hoje, esse primeiro ser vivo deve ter surgido entre 3,5 e 3,6 bilhões de anos atrás. Guarde esse dado. Segundo os cientistas, os geólogos, a nossa queridíssima Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Ou seja, a história que a evolução química conta ocorreu entre 4,6 bilhões de anos e 3,5 bilhões de anos, ou seja, o primeiro bilhão de anos de vida da Terra, ou seja, até não demorou tanto desde que a Terra surgiu para o primeiro ser vivo aparecer, segundo os biólogos. Então bora lá entender o que diz essa teoria da evolução química. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Terra, nos primórdios, não era parecida com a Terra de hoje. Ela era muito mais quente. Se ela era mais quente, não tinha oceanos, porque a água só estava na forma de vapor. A atmosfera dessa Terra não era igual à atmosfera da Terra de hoje. Por quê? Porque não tinha os mesmos gases, e esse é um ponto muito perguntado em provas. Quais eram os gases da atmosfera primitiva? Metano, amônia, água na forma de vapor e hidrogênio. Cadê o nitrogênio gasoso, que é o principal gás da atmosfera atualmente? Segundo esses caras, não era o mais comum. Cadê o oxigênio? 21% do ar é oxigênio hoje. Hoje, naquela época não. E essa é a informação mais importante: na atmosfera primitiva não tinha quantidades apreciáveis do gás oxigênio. Eles amam perguntar isso, não tinha oxigênio na vida. Então é isso que você tem que perceber. Moléculas inorgânicas são super pobres em energia, tá bom? Esse é um outro ponto que eu queria colocar para vocês. Então agora eu queria vir para cá, lá para o final. A gente viu como estava a Terra no início, agora vamos ver como ficou a Terra no momento que apareceu o primeiro ser vivo. Esse primeiro ser vivo, ele provavelmente era unicelular. Esta célula era super simples, portanto muito mais parecida com uma célula procarionte do que com uma célula eucarionte, porque esta última é mais complexa. Este primeiro ser vivo provavelmente surgiu na água, porque todas as células vivas têm como seu principal constituinte a água quando estão em pleno funcionamento. Estados de dormência são exceção. As células vivas, todas elas têm um componente, As células vivas têm um componente químico orgânico como um elemento super importante da sua composição. Então, células são orgânicas, seres vivos são orgânicos, logo o primeiro ser vivo já deveria ter esta composição orgânica e já deveria ter um material genético. Ok.
Percebam como é diferente há 3,5 bilhões de anos atrás, os elementos da primeira célula, para há 4,5 bilhões de anos atrás. Por quê? Porque aqui não tinha nem substância orgânica, pô. Por isso que os caras da teoria da evolução química pensaram que a primeira etapa seria a formação de substâncias orgânicas super importantes para formar a primeira célula e, obviamente, estas substâncias orgânicas teriam que ter se formado a partir de substâncias inorgânicas que lá já existiam. Então o Oparin e o Haldane imaginaram que as descargas elétricas da época. Então o Oparin e o Haldane sabiam que no primeiro bilhão de anos de vida da Terra, começou a haver um resfriamento. E se começou a haver um resfriamento do planeta, que era muito quente, como eu havia falado anteriormente, começaram a haver chuvas e a formação dos primeiros oceanos. E essas chuvas eram muito intensas, com muitas tempestades. E as tempestades têm descargas elétricas têm muita energia. Então o que o Oparin e o Haldane pensaram? Que a energia dessas descargas elétricas poderia espontaneamente ter formado os primeiros compostos orgânicos a partir dos compostos inorgânicos que estavam presentes na atmosfera primitiva. Ou seja, compostos orgânicos pequenininhos, como glicerol e aminoácidos, poderiam ter se formado com essa fonte de energia, tá bom? E com a precipitação, com as chuvas, esses compostos orgânicos seriam carregados para os oceanos primitivos, pois se a vida surgiu na água, esses compostos orgânicos têm que gerar a vida na água e não no ar, entendem? Um outro fator que Oparin e Haldane falavam que poderia ajudar para formar compostos orgânicos ricos em energia a partir de compostos inorgânicos pobres em energia era a quantidade de radiações ultravioleta que tinha na Terra nessa época, que era muito maior que a de hoje. Por quê? Porque naquela época não existia a camada de ozônio. Lembrando, meus amigos, que o ozônio, eu vou escrever aqui, ele é o O3 e que ele se origina na nossa atmosfera a partir do O2. Como não tinha O2 nessa época, não tinha como ter O3. Como a grande função do O3 hoje é impedir que entre muita radiação ultravioleta na Terra, naquela época tinha muita radiação ultravioleta. E essa radiação ultravioleta de alta energia poderia dar energia ao se chocar com essas moléculas inorgânicas para formar esses primeiros compostos orgânicos. Então foi assim que Oparin e Haldane imaginaram que espontaneamente poderiam surgir substâncias orgânicas a partir das inorgânicas na Terra primitiva. Mas eles apenas imaginaram. Isso foi apenas uma teoria, não havia provas. E 30 e poucos anos depois, surgiram as provas, que foi o famoso experimento de Miller e Urey, que queriam provar que isso aqui realmente poderia ter acontecido na Terra primitiva. Isso aqui o quê? A formação espontânea de compostos orgânicos a partir dos gases da atmosfera primitiva. E ele montou um experimento, um aparelho super complexo. Olhem as etapas aqui, ó. 1, e sobe aqui 2, e vem aqui 3, com esse bagulhinho laranja, que vem aqui 4, e que sai essa gotinha 5. Beleza, vamos entender. Então Miller e Urey colocavam água aqui e ferviam. Essa água, então, evaporava e começava a vir para cá. Número 2, você tinha um bocal em que era adicionada essa água na forma de vapor, metano, hidrogênio, amônia, ou seja, os gases da atmosfera primitiva. Então você formava aqui uma mistura de gases muito parecida à mistura dos gases da atmosfera primitiva propostas por Oparin e Haldane. Essa mistura gasosa passava por esse recipiente que tem esses bagulho laranjinha. O que é bagulho laranjinha? Eletrodos. E esses eletrodos davam descargas elétricas aqui que eram para simular as descargas elétricas da atmosfera primitiva. Após essa mistura gasosa eletrocutada, era condensada e aí o líquido resultante, que um dia foi a mistura gasosa eletrocutada que simulava a atmosfera primitiva, era extraído e analisado. E Oparin e Haldane encontraram nesse líquido, que é a ex-mistura gasosa da atmosfera primitiva eletrocutado, aminoácidos. Mas aqui não tinha aminoácidos. O que significa que essa energia foi suficiente para formar espontaneamente aminoácidos a partir dos gases da atmosfera primitiva. Ou seja, esse experimento prova que sim, é possível que espontaneamente isso ocorresse. Por isso que esse experimento é muito importante, tá bom? Continuando na hipótese da evolução química. Esses compostos orgânicos, com a chuva, precipitaram e vieram parar aqui nos oceanos. Esses compostos, ao longo do tempo, podem ter ficado cada vez mais complexos. Os aminoácidos podem ter, por exemplo, originado proteínas, que são o polímero a partir dos aminoácidos.
O Oparin descobriu que quando a gente tem proteínas na água, em determinadas condições, essas proteínas, então aqui ó, prot de proteína, essas proteínas podem se agregar e formar compostos estáveis, que nós chamamos de coacervado. O que é um coacervado? É um monte de proteína junta que não se separa. E por que isso aqui é importante na teoria da evolução química? Porque um monte de proteína junta é muito mais parecida com uma célula que tem um monte de proteínas do que várias proteínas separadas. Então, se as proteínas se agrupam espontaneamente na água em determinadas condições, esta pode ter sido uma etapa importante lá nos primórdios da Terra para gerar o primeiro ser vivo. Os coacervados, eles são chamados de protobiontes, tá? Protobionte é o quê? É essa pré-forma viva que ainda não é viva, tá bom? E a teoria da evolução química fala, então, que esses protobiontes, como os coacervados, devem, então, ter originado a primeira célula unicelular procarionte aquática orgânica e cheia de material genético. Segundo os cientistas, o material genético desta primeira célula era provavelmente o RNA e não o DNA das células de hoje. Por quê? Porque já deu para perceber que a primeira célula, devia de ser o negócio mais simples de todos. E o RNA, ele é mais simples que o DNA. E além de ser mais simples que o DNA, ele também pode fazer o que o DNA faz. Qual é a grande função do DNA? Servir de biblioteca genética para nós, armazenar o material genético. Vírus armazenam seu material genético, podem armazenar em RNA. E não em DNA. Ou seja, o RNA ele é competente para fazer isso. E por ser mais simples que o DNA, os caras acham que o RNA pode ter sido o primeiro material genético. Além disso, vários RNAs podem atuar como enzimas, as ribosimas. Hoje, as principais enzimas das células são as proteínas, mas no passado, talvez, os RNAs poderiam então ser 2 em 1. É uma molécula mais simples, ajuda a fazer reações químicas e ainda funciona como material genético. Então, provavelmente, as primeiras células do planeta eram de RNA. E por muito tempo, os primeiros seres vivos tinham RNA, o que os cientistas chamam de o mundo de RNA. Provavelmente, surgiu uma célula, não se sabe como, que tinha como material genético DNA. Essa célula provavelmente levou vantagem competitiva com relação às coleguinhas de DNA, de RNA, e passou a reproduzir e deixar mais descendentes que as coleguinhas de RNA. E aos pouquinhos as células de DNA, descendentes dessas primeiras, foram tomando conta, as células de RNA foram ficando cada vez mais raras, e então passou-se a ter o mundo de hoje, que é o mundo de DNA, formado por células, formadas principalmente pelo material genético de hoje, que é o DNA. Portanto, a teoria da evolução química fala isso. Pensa no nome, evolução química. A química do planeta foi mudando em direção a gerar o primeiro ser vivo e o grande tchan dessa teoria é mostrar que isso pode ter acontecido espontaneamente. Entretanto, nada são flores, nem tudo está perfeito, ela tem problemas. Por exemplo, ninguém sabe explicar direito como um monte de proteína junta, ou seja, coacervados, se transformaram numa primeira célula que, é muito mais complexa que só um monte de proteína juntas. Então, nem todas as etapas dessa teoria tem explicações, ela tem os seus defeitos também e nós temos que apontá-los aqui, tá bom? E por fim, agora a gente vai ver a última coisa dessa aula, que é o modo de nutrição desse primeiro ser vivo, se ele era autotrófico ou heterotrófico. Oparin propôs que o primeiro ser vivo era um heterótrofo, ou seja, que ele não produzia sua própria matéria orgânica, de onde ele comeria dos oceanos primitivos que tinham aquela matéria orgânica que se formava espontaneamente, segundo a teoria da evolução química explicou antes para nós. Tá bom? Para entender melhor como é que funciona essa explicação de Oparin da hipótese heterotrófica, eu montei um gráfico aqui para vocês, em que nesse eixo a gente tem a porcentagem de oxigênio na atmosfera, tá? Desde que iniciou o planeta há 4,6 bilhões de anos, lembra da idade da Terra, até os tempos atuais. Hoje a ciência acredita que os primeiros seres vivos teriam surgido há mais ou menos 3,5, 3,6 bilhões de anos, por isso aqui o número 1 do nosso gráfico representa. E para Oparin, este primeiro ser era unicelular, era um procarionte super simples, aquático e era heterotrófico, comia essa matéria orgânica que estava nos oceanos primitivos e degradava ela para gerar energia através da fermentação, processo anaeróbico que gera bem menos ATPs por glicose consumida do que a respiração aeróbia. Esta impossível de acontecer nesta época, porque nesta época ainda não existia oxigênio em níveis apreciáveis no ar, ok?
Depois, o Oparin falou que o que deve ter surgido no planeta foram os primeiros fotossintetizantes. E hoje a ciência nos mostra que provavelmente há 3,5 bilhões de anos já existiam seres que faziam fotossíntese. Quem? Cianobactérias, tá bem? E então a fotossíntese deve ter surgido aqui no número 2, mais ou menos nessa época aqui da vida. E como vocês sabem, fotossíntese produz como resíduo oxigênio. E os níveis de oxigênio na Terra só provavelmente aumentaram após o surgimento da fotossíntese. E foi esse aumento do oxigênio na atmosfera devido ao surgimento dos fotossintetizantes que permitiu a evolução de seres que fazem respiração aeróbia, ou seja, utilizam o oxigênio como um ajudante para degradar a glicose e a degradam de uma maneira muito mais eficiente, ou seja, gerando muito mais ATPs do que o faz a queridíssima fermentação. Portanto, esta sequência foi o Oparin que propôs: primeiro fermentação, segundo fotossíntese, terceira respiração aeróbia, e ela é muito importante para provas porque ela cai demais, então vocês têm que estar muito ligados nessa sequência. Pois bem, na década de 80, microbiologistas, aqueles caras que estudam bactérias e outros micróbios, descobriram uma bactéria que faz a quimiossíntese mais simples da história. Da ciência. E a partir daí propuseram uma hipótese alternativa à de Oparin, a hipótese autotrófica. Eu poderia até falar assim, colocar aqui, hipótese heterotrófica ou autotrófica. Esta autotrófica sugere que o primeiro ser vivo era um quimiosintetizante. Essa quimiossíntese, a mais simples da história da biologia, era uma quimiossíntese em que a bactéria utilizava reações químicas cujos reagentes eram substâncias que vinham das rochas para gerar energia, e essa energia era usada pelas bactérias para fabricar seus compostos orgânicos, diferente da fotossíntese, que utiliza como fonte de energia para fabricar esses compostos orgânicos a fotossíntese. Por isso que esses quimiosintetizantes foram chamados de quimiolito-autotróficos. Esse lito vem de rochas, porque a reação química desta quimiossíntese usava como reagentes as rochas. Então, segundo essa hipótese autotrófica recente, moderna, os primeiros eram quimiosintetizantes e depois segue a ordem. O segundo passa a ser a fermentação, o terceiro a fotossíntese e o quarto a respiração aeróbica. Ou seja, essa hipótese autotrófica coloca apenas uma etapa antes da etapa da fermentação. A fermentação, que era a primeira para o Oparin, passa a ser a segunda para a autotrófica. A fotossíntese, que era a terceira para o Oparin, passa a ser a segunda para a autotrófica, e assim sucessivamente. Pessoal, não tem hoje uma que seja mais certa, uma que seja mais errada, mas a cada dia que passa, a hipótese autotrófica tem ganhado mais força. O que vocês não podem dizer de jeito nenhum é que o primeiro ser vivo fazia fotossíntese. Isso vai aparecer em várias questões e todas estarão erradas. Por quê? Porque a fotossíntese é um processo super complexo, tá? Logo, não faz sentido essa primeira célula tão simplesinha, etc., já sair começando a fazer uma fotossíntese super complexa, etc. e tal. Não faz sentido, nunca coloque que o primeiro ser vivo fazia a fotossíntese. A hipótese autotrófica fala que o primeiro fazia quimiossíntese, certo? E para terminar esse vídeo, vamos dar uma olhada no que aconteceu com os micróbios do planeta depois do surgimento dos seres que fazem respiração aeróbia. Então perceba, você está há mais ou menos 2 bilhões de anos. Até aqui só existiam seres vivos vivendo na água, todos os seres vivos eram unicelulares, todos os seres vivos eram procariontes. O que os cientistas acham que aconteceu depois do surgimento da respiração aeróbia é o surgimento do primeiro eucarionte. Lembrando que a célula eucarionte é aquela que já tem um núcleo, é aquela que é revestida por uma carioteca, é aquela que já tem organelas membranosas, é aquela que pode ter a mitocôndria e, se fizer fotossíntese, pode ter o cloroplasto, tá bem? Essa célula eucarionte só deve ter surgido depois do aparecimento da respiração aeróbia, porque como essa célula é mais complexa, ela precisaria de muito mais energia para se manter. E é por isso que primeiro tem que ter evoluído a respiração aeróbica, um processo energeticamente mais eficiente, para depois ter condições de evoluir uma célula metabolicamente mais exigente, por ser mais complexa, a nossa queridíssima célula eucarionte, tá bom? Depois, inclusive vale a pena colocar que a hipótese que explica a evolução da célula eucarionte a partir da célula procarionte é a hipótese da endossimbiose, aquela hipótese que fala que mitocôndrias e cloroplastos no passado foram bactérias. A evidência mais forte para provar isso é que as bactérias têm DNA circular, as células eucariontes têm DNA linear, mas as mitocondrinhas, por exemplo, têm DNA circular, que nem a das bactérias, e isso aí é o que embasa a teoria da endossimbiose. Em outros vídeos e outras aulas a gente fala mais sobre esse assunto.
Só depois deve ter surgido o primeiro ser pluricelular, porque hoje em dia, pessoal, todos os seres pluricelulares são eucariontes. Então primeiro tem que ter surgido a primeira célula eucarionte para depois ter surgido o primeiro ser pluricelular. A camada de ozônio, muito importante, só deve ter surgido quando os níveis de oxigênio estavam próximos dos atuais, ou seja, há 1 bilhão de anos atrás. Por quê? Porque o ozônio se forma a partir do oxigênio. Então tu precisa primeiro ter grandes quantidades de O2 para aí ter O3. E isso aqui é muito importante, por quê? Porque quando os seres vivos estão na água, eles estão protegidos das radiações ultravioleta. Por quê? Porque elas não entram direito na água. Agora, fora da água, tinha muita radiação ultravioleta antes do surgimento da camada de ozônio. Com o surgimento desta camada, no ar da Terra passa a ter bem menos ozônio, o que possibilita esse número 7, que eu não cheguei a escrever aqui, então vou escrever agora, que é a invasão do ambiente terrestre. Ou seja, pessoal, só mais ou menos 500 milhões de anos atrás, os primeiros seres vivos terrestres começaram a aparecer na Terra. Até então, perceba que interessante, era tudo na água, tá bom? Não é à toa que a maioria das espécies do planeta são aquáticas, ok? Muito bem. Portanto, esse gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, ele cai muito em provas, vale a pena a gente dominar esta sequência, especialmente essa sequência original que o Oparin propôs. Certo, pessoal? É isso, estudem!